Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts Futeboleiros, em época de Copa do Mundo, apresenta The Pitch Invaders, episódio 98. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host, mais essa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube, pelo www.futuri.com.br. Futurilab, a plataforma de conhecimento do Futuri, acesse penseojogo.futuri.com.br, cadastre seu e-mail. Nosso primeiro curso online está saindo do forno. Pergunte ao jogo com Eduardo Cecconi e com o apoio de Real Fever, melhor fantasy de futebol do mundo, ClipDraw, ferramenta gráfica para edição de vídeos de análise de times e jogadores, Eric Sports, software de scout e vídeo análise para multiesportes e editora Grande Área. A gente começa mais um The Pitch Invaders, hora da conexão com Vinícius Fernandes. Dale, Vini! Daí, Eduardo, tudo bom, cara? De volta The Pitch Invaders. Eu tava bem presente nas lives, né? Tava de férias? Cara, não, de férias nada, né? Produzindo guia, né? A milhão com nossos tantos projetos. O legal é como o Futuri cresceu, né, cara? Pra gente estar presente no projeto, a gente não precisa mais estar no The Pitch Invaders. Verdade. Antigamente, quando a gente tava fora do The Pitch Invaders, realmente passava a transmitir essa impressão, né? De que a gente tava ausente do projeto, mas não. Sigo no blog, no guia também, na coordenação das lives. Enfim, muitos projetos, mas eu tava com o salário do The Pitch Invaders, né, cara? Que é nosso carro-chefe, nosso primeiro produto, nosso caçula. Enfim, tô de volta aí pra falar da Copa do Mundo, tá bombando. Legal, mais um Invader da casa, Myron Rodrigues. Dale, Myron! Dale, presidente. E aí, Vini, como é que tá? A semana da Copa foi bem doida, né? Até me perdi no que ia falar. A semana da Copa foi bem doida. Tô gostando e o projeto, a gente tá fazendo texto todo dia tem um boletinzão lá, eu, Coutinho, Gabriel, Jorge Luiz, Passe Posse. A gente não tá deixando a peteca cair, tem a live e os caras achavam que a gente ia ficar só nas quintas. Parece que a Copa, entre aspas, piorou todo o rolê. A gente tá aí todo dia tem um conteúdinho pra largar e eu tô bem feliz com isso aí. Falar em conteúdo, tem um craque aqui do conteúdo chegando. Nosso primeiro Invader convidado de hoje, não é mais convidado, né? Já é da casa. Nosso vizinho de feed aqui do Entre Linhas, cara do painel tático do Globoesporte.com, da revista Época, Léo Miranda. Bem-vindo, irmão. Tudo bem, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Bom, é sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer tá falando um pouquinho, discutindo um pouco de futebol com vocês. Nem tenho muito o que falar, a não ser o agradecimento por mais um convite para esse podcast maravilhoso. Valeu, e aqui com a gente também outro cara que já é da casa, Eduardo Cecconi, o cara do Pergunte ao Jogo, curso online sobre análise tática, muito em breve na nossa plataforma de educação futeboleira. Dale, Cecconi, seja bem-vindo, irmão. Isso aí, Eduardo, Myron, Vini, Léo, tudo bom? Sempre à disposição da gurizada. Vamos lá, Invaders, vamos descobrir o que anda acontecendo com a bola parada na Copa do Mundo. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. Copa do Mundo rolando, cada jogo, cada rodada, cada dia, uma circunstância nova, mas tem uma circunstância que anda dominando bastante os gols e os lances de perigo dessa Copa do Mundo, que é a bola parada. É uma questão que talvez acabe se diluindo no decorrer da Copa do Mundo, mas agora, a gente está gravando isso no 8º dia de Copa do Mundo, tem sido muito forte e muito evidente. Léo, o que tu consegue passar pra gente das circunstâncias que estão fazendo com que a bola parada seja tão evidente nesse começo de Copa do Mundo? Eu acredito que até ao final, neste momento que nós estamos gravando, são 25 gols de bola parada. São 9 gols de pênalti
7 gols de escanteio direto, 7 gols de escanteio indireto, e aí mais 8 gols de falta, sendo 4 diretos e o resto indireto. É um número muito alto. Eu tenho as médias de todos os campeonatos, os principais campeonatos nacionais de 2017 e 2018, e nenhum ultrapassa a porcentagem de 35% de participação. E a Copa já está com 49%. Eu acredito que seja um reflexo. Eu acredito que não tenha nada a ver com o VAR, com árbitro de vídeo, mas seja um reflexo da preparação física dos jogadores, das seleções médias e pequenas estarem mais bem preparadas fisicamente, porque na bola parada existe um embate físico e isso conta muito. Também principalmente dessas defesas muito fechadas que a gente está vendo. A defesa fechada não é uma novidade, não é uma reinvenção. Ninguém está reinventando a roda ao fechar a própria área com 6, por exemplo, como o Irã fez com os extremas voltando para pegar os laterais. Não é uma novidade, mas a velocidade de raciocínio com a qual as defesas estão jogando é talvez o grande ponto de destaque dessa Copa. Por isso, tantos gols de bola parada. Eu acredito que os times que não fazem gols assim, a Rússia, a França, alguns times que constroem mais com a bola no chão, também têm dificuldade de sair tocando porque precisam achar espaço. Essa Copa é uma luta por espaço, é uma batalha intensa por espaço, e a bola parada surge aí como um momento muito estratégico do jogo, onde a bola fica mais perto do gol sem precisar construir, sem precisar pensar tanto a jogada para chegar ao gol. Cecconi, outro ponto circunstancial que potencializa esse número que o Léo nos passou, que obviamente não vai se manter nisso porque não é um número comum para um campeonato de futebol, é talvez o conservadorismo das equipes na primeira rodada, né? Porque a gente está recém começando a segunda rodada, talvez esse conservadorismo tenha potencializado isso no momento que as equipes precisem mais de resultado, precisem soltar mais, também passe para a segunda rodada um pouco mais de tranquilidade, e isso volte para o centro, né? Esse índice volte para o centro, né, Cecconi? Eu acredito que sim, Eduardo. A gente até conversava sobre isso antes de dar o play. Essa primeira rodada, as equipes se mostraram muito cautelosas, e mesmo quem estava propondo o jogo não estava propondo as ganhas, né? A gente não via as equipes com laterais projetados já na construção, estava todo mundo vindo buscar a bola no pé, o lateral na linha do zagueiro, o volante baixando e indo aos pouquinhos, parecia que estavam na ponta dos pés. Nós vamos, mas vamos com calma, né? E ninguém assim com tanta agressividade para marcar um gol. Mas agora vai começar os mata-mata de fase de grupos, né? Jogos com duas equipes jogando a morrer, e provavelmente vão surgir mais espaços. Esses jogos que estavam com essa tensão de estreia, essa carga emocional forte e esse conservadorismo consequente, as equipes acabavam tendo na bola parada uma das poucas chances de marcar, porque mesmo quem finalizou muito, essa tensão impactou na precisão, né? Muitos erros de gol incríveis, assim. O Peru teve uma dezena de chances contra a Dinamarca e os caras não conseguiam nem botar na casinha, né? E quando botavam, chutavam em cima do goleiro. Agora contra a França de novo, finalizações em cima do goleiro ou para fora, enfim. Outro ponto que converge com essa ideia de que a primeira rodada está sendo muito tensa e as equipes não estão se abrindo, nem mesmo aqueles que estão propondo, é que foram só 8 gols de contra-ataque. Em 51 gols marcados, só 8 saíram de contra-ataque, ou seja, não está havendo espaço nem para transição, né? Então a bola parada acabou sendo um recurso, mas eu acredito, como lá no início era 63%, já caiu para 49%. Daqui a pouco a tendência é que comece a se estabilizar ali mais na faixa dos 35%, entre 30% e 35%, que é a média de campeonatos normais, né? Vini, de qualquer forma, a bola parada tem muito a ver com... Tem muito a ver não, mas a bola parada ela sempre foi tratada de forma depreciada no futebol, né? A gente ganhou, a gente perdeu, mas foi uma bola parada lá. E
E esse início de Copa do Mundo, de alguma maneira, está valorizando também essa bola parada, né? Com certeza, e principalmente no Brasil, né? Porque a gente tomou um gol de bola parada da Suíça e se debateu muito a bola parada, de quem era a culpa, era de alguém no primeiro pau, se era do goleiro, se é algo mais estrutural, e a gente não pode culpabilizar alguém, porque no Brasil também a gente tem uma mania de pegar um problema que talvez seja sistêmico e individualizar ele. Mas também a gente encontra muitas dificuldades, e até o Cegonha pode falar um pouco mais sobre isso, ele que é um pesquisador também, mas eu tenho muita dificuldade em achar referência bibliográfica sobre bola parada. Eu não sei se é um problema meu, assim, mas eu encontro muito mais sobre os momentos do jogo com bola rolando do que com bola parada. E eu até já transformo essa minha inserção inicial numa pergunta. Vocês acham que isso foi ao longo do tempo, assim, na pesquisa brasileira, meio negligenciado? Tudo foi negligenciado na literatura brasileira, né, sobre o futebol. Agora está se recuperando o tempo, mas se tu for olhar ali o futebol jogado com ideias do Teodo e do Garganta, eu não me lembro se eles tocam em algum aspecto de bola parada. Eu pesquisei bastante, eu tenho até aqui um livro que chama, ele é em espanhol, ele está aqui no meus PDF, desculpa o pessoal que não gosta da pirataria, né? Mas é futebol a balão parado. Eu daqui a pouco acho ele aqui para dizer qual que é o autor. Está no curso Pergunte ao Jogo. Exatamente, é uma das referências bibliográficas que tem um capítulo especial sobre bola parada, sistemas de marcação, modelos de ataque. Também bola parada vai ser o nosso e-book do Pergunte ao Jogo, né? Que é um resultado dessas pesquisas que eu reuni de livros ou artigos, principalmente espanhóis. Nem achei muita coisa portuguesa, mas mais do pessoal da Espanha falando sobre a bola parada. É uma dificuldade que tem de se encontrar referência assim, e brasileiras só blogs mesmo. Eu ali nos meus blogs tenho um capítulo especial sobre bola parada, bem extenso até, que baseou esse trabalho aqui com o Pergunte ao Jogo do Futre, mas conheço pouca coisa. Léo, e a literatura de bola parada completamente inexistente. Não existe nem literatura sobre o futebol brasileiro, né? Todo o conhecimento que a gente tem aqui de ideias de jogo e primeiro que vem as ideias da Europa e muitas vezes nós tomamos como ideias o futebol brasileiro ele foi muito desenvolvido na ideia da malandragem, na ideia do talento, de que o talento resolve tudo. Todos os jornais, as revistas, pesquisar antigamente, elas tinham muito esse ideário. E o técnico era sempre visto, a gente tem essa cultura de ver o técnico como um antagonista, como um prisioneiro de talento. E por isso que o técnico nunca era ouvido. Então as ideias de jogo mesmo, como colocar tal jogador, como ele rende, simplesmente não tem. Ou é um conhecimento oral que os próprios técnicos não conseguem passar, porque entrevistar eles é uma dureza, e não conseguem passar por essa cultura, mas é muito difícil. Eu queria só para enriquecer o debate de bola parada, tem uma questão muito legal que eu pesquisei. Em 2014 o gol da Alemanha, o primeiro gol foi de bola parada. Em 2010 o primeiro gol da Holanda foi de bola parada. Em 2006 o único gol da França foi de bola parada. Então o Brasil nas últimas 3 Copas foi eliminado por resultados que começaram em bola parada. E aí até jogando a pergunta, será que a bola parada não tem um peso emocional muito grande? Porque ela acontece sempre no mérito do time, mas ela evidencia um erro e quase que individualiza um erro. Mesmo quando é um sistema em zona, como foi o gol da Suíça, ela sempre individualiza um erro de algum movimento de algum jogador. Talvez isso tenha um peso mental dentro do jogo que o Brasil não sabe lidar. Eu concordo contigo, a gente pode até entrar nisso, mas eu queria colocar o Myron no debate, dizendo o seguinte: em todos esses gols que o Léo acabou listando agora, gols inesquecíveis pela pior forma possível pra gente, eu acho que nenhum deles se discutiu tanto posicionamento e formas de marcação como nesse último gol que o Brasil sofreu. Dessa vez me parece que a abordagem
da grande mídia, enfim, da grande imprensa, foi um pouco diferente. Não sei se pior ou melhor, mas se começou a se falar em tipos de marcação. Tu não observou isso, Myron? Eu observei, mas ainda eu achei um pouco incipiente. Assim, eu achei a melhor explicação é do Grafite. E não era porque ele estava lá, era porque ele conseguia explicar mesmo. A coisa toda é que aqui mesmo a gente explicando a marcação por zona defensivamente, numa bola parada, aconteceram alguns ornitorrincos que a marcação estava por zona e cada um pegou um bom. Se era por zona, ninguém pegou ninguém. Se fosse em outro episódio, falaria que é algum terraplanista, mas agora é ornitorrinco. Se era por zona, ninguém marcou ninguém, porque na zona a gente só espera quem vem na nossa zona, né? Mas daí o gol que o Brasil tomou foi uma marcação por zona que falhou a marcação. O jogador não pode andar em zigue-zague em nenhum momento na tua defesa, mas daí apareceu a culpar o Alisson. Aí o outro chavão, a bola na pequena área do goleiro. Bom, uma bola rápida de primeiro pau, em que o Casemiro perde o tempo da bola e a bola entra rápido, a bola não é mais do goleiro. Saca? A gente ainda, como falaram um pouco atrás aí, a gente ainda individualiza as coisas. Isso é tenebroso pro debate, né? É tenebroso até pro modo de se pensar futebol. Porque eu acho que a maioria dos erros no futebol são erros coletivos que acabam estourando em um ou outro. Como aquela bola do Cavadeiro hoje, que nem foi uma bola parada. O jogador deu apoio pro lado errado, tu não dá o apoio pro lado de fora, dá o apoio pro lado de dentro, porque o jogador tá fechando o pé do goleiro. Isso é um erro coletivo também, saca? Mas aqui o bom que tá acontecendo o debate sobre formas de marcação. Ainda de um pessoal ainda prefere a marcação por individual, mas aí entra outra parte do debate, porque eu acho que o analista ele não deve preferir nada, ele tem que analisar o que ele é posto no jogo, mas menos mal que ainda tem um debate. Secone, bola parada defensiva, existe um jeito certo de marcar? Não, o Myron foi perfeito aí. Desculpa, Myron, se eu tô errando a pronúncia, mas eu acho que eu já fiz umas 3 pronúncias diferentes. Myron que fala normal, Myron. Então eu errei a primeira e agora estamos acertando. Não, ele matou a charada. Primeiro, a gente não pode gostar, né, de alguma coisa. Quer dizer, a gente até pode, mas na hora da análise isso atrapalha, né? Então tu pode gostar quando tá tomando ali a gelada com a gurizada, tá jogando um game, e aí tu gosta de tudo, mas na hora de analisar e verbalizar isso como analista, seja no clube ou seja na imprensa, na rede social, a tua predileção tem que ficar de lado. Porque os dois modelos têm perdas e ganhos. A marcação que tem predominância de individual, tu fica suscetível ao adversário brincar contigo, como foi Portugal, que levou toda a marcação do Marrocos lá para a segunda trave, abriu um grande espaço no meio da área, a cobrança foi ali, o Cristiano atacou, mas do contrário, ela tem o ganho de estar todo mundo proximamente marcado, com muito contato físico. Já a zona, tu não abre espaços porque tu tá guardando eles, mas ao mesmo tempo teus jogadores estão estáticos, né? Eles só pulam para cima. Então eles são muito vulneráveis a quem ataca vindo correndo de trás, vai voar por cima deles, né? Por isso que começou a se usar mais recentemente, bloqueadores que não são marcadores individuais, mas os pequenininhos que ficam ali no meio da área cortando a trajetória de quem vem correndo, só para diminuir a velocidade deles e não deixar ganhar um grande impulso, né? Porque se tu ataca a zona lançado, o cara da zona tá pulando parado e tu tá vindo a 50 por hora, tu vai amassar ele, né? Então não tem nenhum sistema infalível. O certo é o treinador diagnosticar quais são as virtudes dos jogadores e principalmente como eles se sentem à vontade. Eu trabalhei com 4 treinadores e tem treinadores que perguntam para os jogadores, como é que vocês querem marcar? Como é que vocês se sentem à vontade? Vamos fazer na individual?
vamos manter a zona que estamos fazendo. Não, a gente não gosta da zona, vamos para individual. O goleiro é muito questionado pelo treinador, como é que tu quer a primeira trave? Deixamos 2, deixamos 3, sabe? Então é um negócio que vai muito também de um pensamento coletivo dentro do grupo. O treinador divide isso com os jogadores, porque eles que estão vivenciando isso. A bola parada é um aspecto muito importante e tenso do jogo, né? Então a decisão em geral não é só do treinador, passa por esse debate entre todo mundo. Secone, tu falaste bastante na marcação individual e na por zona, e te pergunto sobre a mista, no que ela se configura e se ela é a mais utilizada pelos clubes brasileiros. Eu acho, Vini, que a mista ela é raríssima. A gente está incorrendo no erro de achar que só porque tem bloqueadores aquela defesa é mista. Não é, ela é uma defesa de zona. O Brasil ali tem 3 na trave, 3 alinhados em zona, 2 bloqueadores. Não é uma marcação mista. Os bloqueadores não pegam individual. Eles estão só cortando, como eu falei, as trajetórias de corrida dos caras. Eles não vão seguir ninguém. Eles estão ali só para atrapalhar mesmo. Do contrário a individual, que tem 2 na trave. Esses 2 da trave ali, ou o Grêmio que tem 3 na trave, eles marcam zona, porque eles estão na zona da trave. Mas isso não configura uma marcação mista. Ela é essencialmente individual. É 5 para 5 lá dentro. Aquele empurra, puxão de camisa, dedo no olho, puxão de cabelo e outros dedos em outros lugares, mas ela é individual. Eu não conheço todas as marcações do mundo, mas eu vejo só 2 mistas de todas que eu estudei, a do Guardiola e a do Simeone, que o Guardiola e o Simeone eles deixam 4 zonas e 5 individuais. E aí sim eu configuraria realmente como marcações mistas. Léo, e nessa confusão toda de dentro da área, começa a entrar conceitos de basquete ainda. Pois é, eu acredito que o basquete ele tem uma influência muito grande assim no futebol, e esse intercâmbio de esportes, porque a gente fala tanto de futebol e muitas vezes a gente esquece que o futebol ele é um esporte. Eu entrevistei esqueci o nome dele. Ele tem um sobrenome, Álvaro Casagrande. Ele é um técnico de handebol. Eu entrevistei ele nessa missão de tentar entender qual, enfim, vendo um pouquinho a defesa do Irã, que se sobressaltou aos olhos, a questão de fechar, bloquear bem o espaço da área, que é uma coisa já feita por muitos times. E aí fui buscar esse conhecimento com ele para saber se tem um pouquinho de handebol aí. E aí ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou que no handebol existem várias configurações de defesa. Você pode fazer um 3-3, onde você protege a área com 3 jogadores e mais 3 pressionam a bola para tentar gerar uma superioridade numérica. Ou uma defesa de 4-2, ou uma defesa de 5-1, ou de 6-0, que é 6 caras protegendo a área do handebol mesmo. E aí eles têm que sempre virar o corpo para onde a bola está. Concentrar na bola onde a bola tá, porque o principal conceito do handebol é gerar superioridade numérica na bola. Eu falei, poxa, esse é um dos conceitos do futebol também. Se gera superioridade numérica no setor da bola. E a questão acho que a Tunísia fez muito bem isso, a Inglaterra fez muito bem isso, a Bélgica a gente não pôde ver defendendo. Os times que são poucos times, mas os times que jogaram com linha de 5 se assemelham muito a essa defesa de 5-1 no handebol. 5 caras protegem a área. E aí, onde a bola tá, eles têm que sempre balançar para esse lado da bola. Vira o corpo, balança, só pressiona se entra no setor e sempre tenta criar superioridade numérica. Com as 2 linhas de 4, que é a organização mais vista, o conceito é o mesmo. E aí esse balanço das linhas ela se torna fundamental, porque a linha de 5 cobre um espaço maior. E aí são só 3 que precisam, balançam e fecham esse lado. Mas o conceito ele é idêntico, basicamente, é idêntico. A forma como o handebol e como o futebol lida com o espaço entre onde o jogo está acontecendo e onde a bola pode entrar, é basicamente o mesmo. Eu fiquei realmente impressionado como os esportes se conversam. Secone, no basquete, na questão do basquete, típica de dentro do garrafão, e que está muito claro hoje em dia no futebol, principalmente em bola parada, quando há uma marcação individual, é o bloqueio.
em que um jogador fica trancado no bloqueio de outro. Isso já tem acontecido bastante, aconteceu na Copa do Mundo, já aconteceu no Campeonato Brasileiro. É uma jogada, um desmarque típico de basquete que está absolutamente integrado ao futebol hoje em dia, né, Secone? Com certeza. No basquete tem uma jogada que chama pick and roll, que inicia com esse bloqueio e depois o cara que participou do início, ele recebe o passe à frente, né? Ele bloqueia e recebe à frente. Nas bolas paradas é muito comum de se fazer isso. Claro que ele não bloqueia e recebe à frente, ele só bloqueia. Recentemente eu vi o Atlético Paranaense fazer um gol assim, eu até botei no Twitter, foi muito engraçado, que eu não sei como o Santos não percebeu isso. Foi um jogo contra o Santos na Arena da Baixada. O Camacho ficou de costas para a batida e de costas para o gol, e o marcador dele não viu que ele está olhando para o cara que está vindo com o Thiago Heleno. É óbvio que ele não quer participar do escanteio, né? Ele está demonstrando para todo mundo. Primeiro, é muito baixo para estar na área para cabecear. Ele está de costas para a batida, está de costas para o gol. Ele quer atrapalhar alguém, foi o que aconteceu. Ele bloqueou o Gustavo Henrique, liberou o Thiago Heleno, e aí conta-se, lógico, com a boa batida, né? A batida veio na cabeça do Thiago Heleno, gol. Na final da Libertadores contra o Lanús, no primeiro jogo no Olímpico, na Arena, o Marcelo Groy fez um milagre, porque o Jeromel foi bloqueado e o jogador que ele estava marcando individualmente cabeceou a bola livre. A gente vê quase todo dia isso, e pode ser feito também em zona, é mais difícil, mas o Jardine me ensinou que em zona tu tem que combinar o bloqueio com superioridade no setor, então entram mais de um jogador na mesma zona. O bloqueio é quase um impedimento para que aquele cara da zona pule, enquanto o outro que está ali é o cara que vai pular. Entra com 2, 3 na mesma zona, é mais difícil de acontecer. Realmente, como tu disse, é mais fácil de realizar o bloqueio na individual, que daí fica muito, muito pick and roll do basquete. E o escanteio curto, Secone, qual é a natureza? Por que o escanteio curto? Qual é o conceito dele? Por que existe o escanteio curto se tu tem a possibilidade de jogar a bola na área de primeira, por exemplo? Como a maioria dos times estão defendendo com os 10, né? Bota 9 na área e 1 no rebote, ou 8 na área e 2 no rebote, independente se a predominância é individual ou zona, tem 2 sentidos principais, né? O primeiro é tirar 2 caras da área, né? Quando tu bota 2 lá para curta, todos os times vão botar 2 para não deixar sair jogando. Só aí tu já tirou 2. Tu pode até bater direto na área. Muitas vezes o treinador deixa 2 ali só para obrigar o adversário a tirar 2 da área, e ele bota direto. E a segunda proposta é desorganizar a marcação, né? Principalmente contra a zona. Se fazia isso muito contra o Corinthians, os times que no time que eu trabalhei se fazia isso muito com times que marcam como o Corinthians, que é exatamente como o Brasil marca, né? Que é 2, mais 4, mais 2, mais 2 rebote dentro da área. São 10 jogadores. Pode ver o gol que o Brasil tomou da Suíça, os 2 reboteiros estão dentro da área, é 10 lá dentro mesmo. Então a curta é uma maneira de fazer esses caras se mexerem, e aí pode dar um desajuste, as zonas se espaçam, enfim, e aí é uma chance. Mas o propósito é esses 2, é tirar a gente da área e bagunçar a distribuição da marcação. Léo, e tu mencionaste no começo do episódio de hoje a questão mental do jogo. O nível de concentração nesse momento é máximo. E o nível de concentração e posição corporal, né? A postura corporal é um item muito importante nessa bola parada. Exato. Na zona você precisa estar bem perfilado, pronto para dar um impulso, por exemplo, para atacar a bola que cai na sua zona e tirar a bola da zona. E a questão mental, que é fundamental. Eu acredito muito que os gols de bola parada tomados, eu não analisei eles com profundidade, mas muitos gols, até tem essa discussão se o gol que o Diego Costa fez contra o Irã, se ele entra numa bola parada ou não, porque se originou de um lance de bola parada. Mas dá um indício a ser confirmado de que, de fato, a bola parada é um momento muito estratégico, onde você tem a possibilidade de desconcentrar o adversário. Então é uma movimentação, seja uma movimentação do Klose no gol do Miller, por exemplo, no Mineirão em 2014, ou
esse tipo de movimentação para fazer os caras saírem um pouco e se desconcentrarem um pouco. E aí vai desse segredo do futebol de criar algumas armas para você ludibriar o adversário. Mas a questão da bola parada, ela deixar muito evidente assim, um erro que não é... Ele faz parte do contexto, mas muitas vezes o erro é individual. O cara espaça a zona, como aconteceu no gol do Brasil, o cara deixa o marcador livre, não ataca a bola direito. Então, como ele individualiza muito o erro num esporte que já sofre dessa individualização de erro por parte da torcida, é como se os jogadores mesmo individualizassem lá o erro. A gente viu hoje o goleiro da Argentina, enfim, falhando pra caramba. E isso mexe um pouquinho com o mental do jogador, mexe com a concentração dele. É preciso muita concentração na bola parada, tanto a defensiva como a ofensiva. Vai, Vini. Não, eu ia só aproveitar, porque o Secone e o Léo falaram em alguns momentos das falas deles, eles falaram sobre o gol do Brasil, eles falam sobre o Brasil. E assim, tentando dissecar o lance do gol do Brasil, que ele tomou contra a Suíça, foi muito falado no decorrer da semana, aonde a gente pode apontar as falhas pontualmente, no primeiro pau, na concentração de jogadores na zona, porque um suíço só cabeceou, estava na área e ele se meteu numa zona com 5 brasileiros. E também só para corroborar com o Vini, e também não só de culpado, mas também no mérito da batida do Shaqiri, né? Para a bola parada dar certo, ali tu fez toda a combinação, eu vou bloquear, tu vai atacar a zona. Se a batida vier ruim, não tem como. Eu me lembro até hoje o primeiro gol com bloqueio que eu vi na vida, o Mourinho era treinador do Chelsea, e o Hazard bate um escanteio, o Oscar atrai a marcação no primeiro pau, o Ivanovic bloqueia e o Terry cabeceia, um jogo contra o Galatasaray. E ali eu vi que, para tudo isso dar certo, se o Hazard não bota a bola ali, não tinha saído. Então, realmente, o mérito do batedor, ele é sempre indiscutível nesses lances. Mas, especificamente sobre o Brasil, para mim, o principal erro foi o Miranda aproximar demais do Casemiro, né? E isso esgaçou a linha. E, consequentemente, já que ele aproximou demais do Casemiro, o Thiago Silva tinha que ter vindo junto, porque eles andam com cordinhas amarradas, né? O princípio da zona é a relação com os companheiros, tanto com a bola rolando, como o Léo falou ali do balanço. O balanço é o que é a relação com os companheiros. Ele foi, eu vou. Vamos manter as distâncias entre nós sempre as mesmas. Então, se o Miranda errou e foi se amontoar com o Casemiro, o Thiago Silva tinha que ter ido junto. Dane-se a segunda trave, a gente já viu a batida, não vai cair lá. A bola já saiu de lá, a bola tá vindo na primeira trave, o Miranda correu, eu corro junto. Então, começou com o Miranda e terminou com o Thiago Silva. Para mim, são esses dois os grandes artífices, né? E tecnicamente o Casemiro não conseguiu. E aí eu não tenho como saber o que aconteceu. Não conseguiu pegar a bola, que era dele. Hein, Léo? A bola passa muito alto por cima do Casemiro com toda a impulsão dele e já cai logo atrás, ainda no primeiro pau, pro atacante, né? Eu ia falar isso, essa bola era do Casemiro, porque você vê o Casemiro, o Miranda dá uma aproximada do Casemiro, esgarça um pouquinho a zona. Aumenta um pouquinho a zona. Eu não sei se ele não confiou que o Casemiro ia pular, se ele quis trocar um pouquinho. Não dá pra identificar a tomada de decisão dele daqui. Mas o Casemiro faz a impulsão para cortar a bola, para atacar a bola e cortar. Só que ele erra o timing. E aí tem o mérito também do Zuber, tem o mérito dele, que parece, todo jogo do Brasil, parece que o Brasil só joga contra ele mesmo, não existe adversário. Tem uma batida perfeita do Shaqiri e um timing perfeito para entender esse espaço na zona, e a bola vem na cabeça dele e ele cabeceia. Eu acho que não teve falta no lance. Para mim foi um lance legal. Mesmo que ele olhe para lá, para mim não foi um lance legal. E acredito que teve talvez uma falha de comunicação em Miranda, Casemiro e Thiago Silva. Existe uma dificuldade de colocar esse conceito de zona, porque são jogadores que atuam por times diferentes. Contexto de seleção pesa muito copiar um pouquinho o que esses jogadores vêm fazendo.
E a bola parada é uma das coisas que o Tite mais gosta de colocar esse tempero dele. Ele chama, inclusive esses rebatedores, eu acho que ele chama de escudeiro. Né? Os caras que acompanham a trajetória, é uma coisa que acompanha o Tite, é um conceito muito forte do Tite. Então não sei não, teve talvez uma falha de conceito mesmo, porque teve pouco treino disso. Não dá pra julgar. Mas essa bola era do Casemiro. Era pro Casemiro ter pulado. Não acho que o Alisson falhou. Acho que teve uma falha de comunicação e o Casemiro errou um pouquinho o tempo. Errou o cálculo da bola. E a bola muito bem batida. Myron, o Thiago Silva e Miranda são centrais de primeiro nível na Europa. Só que o Miranda tem 1,85 e o Thiago Silva tem 1,83. É baixa essa zaga, das duplas de centrais para média ou para as necessidades que o Brasil vai ter daqui para frente, não é uma dupla de central baixa? Até problematizar isso, e não tanto pela altura também, mas por outros casos, né? Mas como aqui o assunto é bola parada, eu acho que o posicionamento dos dois não te dá tanto pavor assim, porque o reserva imediato é o Marquinhos e o Marquinhos é abaixo também. 83 né? Também é só o Jeromel que 1,92 secou, né, Jeromel? Não, sem chance. Ele é baixo também? Jeromel é baixo. Jeromel, se não me engano, deve ter 1,86 estourando. Mas a questão do zagueiro não adianta, é postura corporal. E a postura do Thiago, o Thiago ele tem um fundamento, o Jeromel tem 1,90, acabei de pesquisar aqui. O Thiago mas o Jeromel não ganha pelo alto, né? Ele não se impõe tanto assim pelo alto defensivamente, é uma das coisas que a gente deveria falar sobre isso também. Mas o Thiago ele tem a postura corporal perfeita para um zagueiro sempre ler a jogada com um pouco de mais facilidade, né? E o Miranda tem o tempo da bola muito bom. Eu acho que o problema não passa por isso, pelos dois, assim. Num possível time que vai ficar cruzando bola, porque teve um jogo contra a Alemanha no amistoso e os caras cruzaram bola e a dupla de zaga ficou tirando o tempo inteiro. O gol contra a Suíça não foi falta, eu também não achei, e eu vou muito no que o Léo disse, assim, a bola foi muito rápida, a bola foi muito bem batida, a primeira bola é muito rápida. E se o Alisson sai, vira muito mais falha do que já é, né? Mas essa dupla é muito boa. E falando só um pouquinho de Marquinhos, eu acho, como a gente quer marcar um pouco mais lá em cima, eu acho que o Marquinhos deveria entrar no lugar do Miranda até pra linha subir mais rápido. E se precisar fazer um retorno, não sofre tanto também. Eu tô vendo o lance aqui em câmera lenta. Dá pra ver, é muito nítido, assim. Todo mundo tá com o olho pra bola. Sim. O Gabriel Jesus é o primeiro que acompanha a trajetória da bola. O Gabriel Jesus não faz nada. Ele só acompanha. O Casemiro, quando percebe que a bola entrou na área de influência, o Casemiro pula. O Casemiro nem espera o Miranda. Ele pula. O Miranda, eu acho que ele aceitou esse empurrãozinho que pra mim é normal. É uma minha opinião. Pra mim é do jogo esse empurrão que o Zuber deu no Miranda. Ele meio que deixa o Miranda no chão. O Miranda aceitou isso achando que seria falta. Tanto é que ele aceita isso e ele já olha e ele vai reclamar. Ele vai reclamar já direto disso. Né? Então ele já aceitou pensando que seria falta. E, enfim. E aí não foi falta. Acho que foi... Ele vai pular. Quando ele vai pular, ele percebe que ele não alcança mais, talvez. Então, um erro aí de comunicação, erro de conceito de comunicação mesmo. Pra galera que analisa, a gente tem bastante ouvinte que gosta de analisar e que nesses podcasts temáticos, táticos, sempre escutam com papel e caneta na mão. De maneira breve, assim, qual é a melhor maneira de identificar modelos em bolas paradas? Eu acho fácil, porque a predominância de zona, eles ficam desenhadinhos como se fosse uma estrutura inicial de um jogo, né? Como se fosse um tiro de meta do adversário. Em geral é uma linha de 4 na entrada da pequena área e tu pode ver que eles não estão procurando encostar em ninguém. Se o jogador ele está participando de uma estrutura coletiva, né? Ele está alinhado a outros companheiros e esses caras que estão nessa linha não estão buscando referência de um adversário, é automaticamente uma zona. E a individual é aquela loucura, né? Se os 5 adversários saírem da área, sai os 5. Se os 5 voltarem para dentro da área, eles voltam junto. É
uns 5 pênaltis por jogo na marcação individual que os juízes não têm coragem de dar, mas a individual a gente vê que é totalmente reativo e cada um colado em um, né? O que vai mudar daí é as configurações na trave, tanto para a zona quanto para a individual. Pode ter 2 caras na trave, pode ter 3, se a zona pode ter 2 bloqueadores ali, mas eu digo isso, é a configuração de uma estrutura cooperativa sem referência de adversários contra um mano a mano muito nítido, né? Tentar identificar o movimento do jogador e o que rege esse movimento, o que está regendo esse movimento. Como o Secone falou, se tem um deslocamento muito grande com base no adversário, acontece 1, acontece 2, acontece 3. Acontecer 3 vezes num jogo não é não pensado, é um padrão. E a zona é uma linhazinha geralmente em frente à área. E aí vem da inteligência de entender quando a bola entra, o cara ataca a bola e tira. Mas normalmente é isso. Tentar ver um pouquinho, identificar esses padrões de movimento do jogador mesmo. Se é um zagueiro, se é um lateral, se é um volante, deixar um pouquinho a função, a posição de lado e ver o que o cara tá fazendo e não o que o cara é. Bom, se não tem literatura sobre bola parada, agora tem um episódio de The Pitch Invaders inteiro sobre bola parada e a gente poderia falar mais, mas é hora das dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras. A minha dica futeboleira dessa semana tem tudo a ver com o episódio de hoje, afinal de contas é o curso Pergunte ao Jogo, de Eduardo Secone, na plataforma Futrilab, o braço educacional futeboleiro do Futuri. E lá tem 2 aulas exclusivas sobre bola parada, além de outras que a gente vai divulgar aos poucos. Mas, para vocês saberem mais, acessem o www.penseojogo.futuri.com.br, cadastre seu e-mail e em seguida vocês vão saber mais sobre esse curso que está saindo muito em breve, ainda durante a Copa do Mundo. Vini, qual a tua dica futeboleira? A minha dica futeboleira ela é mais cultural, é um texto Por que só existe um treinador negro entre as 32 seleções da Copa do Mundo? É um levantamento feito pela The Incept Brasil com o projeto Alma Preta, que visa descobrir o quanto a diversidade de cada nação é expressada pelo rosto dos seus treinadores. E o resultado final é tanto um texto bem legal e até de certa forma breve, quanto um vídeo muito bem ilustrado. Como eu acho que o futebol ele é multifacetado, mas dentre todas essas facetas ele também é representatividade, eu acho que esse texto ele vê bem a calhar. E Vini, é tão grave isso que até para nós que assistimos futebol manhã, tarde, noite, quando a gente enxerga num banco de uma seleção de Copa do Mundo um técnico negro, pra gente ainda causa estranheza, isso não é natural aquilo. Então é grave mesmo esse aspecto e ainda o futebol tem muito a melhorar nisso. Graças, Vini. Obrigado, Eduardo, aos amigos. Esse é um episódio bem legal. Eu até não fiz tantos comentários, fiz mais perguntas, porque é um episódio que eu realmente vim com o intuito mais de aprender e aprendi bastante. Obrigado, um abraço. Myron, tua dica futeboleira? Falar aí que ganha um episódio com vídeo fazendo menos comentário, mais pergunta, mas minha dica futeboleira é um vídeo do Tifo Futebol sobre o Catenaccio, que existe muito mito sobre o Catenaccio, é um vídeo bem feito, explicar que o Catenaccio também já usava regista lá com o nosso querido Heleno Herrera. Agradecer aí ao Léo, ao Secone aí pelo debate aí, que foi muito bom para esclarecer bastante coisa aí que estava pipocando na minha cabeça, eu não conseguia pensar com tanta clareza. Obrigado aí. E essa é uma Copa do Mundo defensiva, Myron, e a Itália não tem culpa nenhuma nisso, né? Ainda bem que a Itália não tem culpa nenhuma nisso. Graças, Myron. Dale. Léo, tua dica futeboleira? Eu vou ser feio e vou me autorreferenciar na dica futeboleira, eu não gosto disso. Mas entre lá no painel tático do Globoesporte.com, tem uma série de textos legais. Eu queria citar 2 que eu acho que ficaram muito bons e vêm fazendo um sucesso. O primeiro é justamente sobre essa questão do basquete e do handebol, como eles explicam a abundância de bola parada e esse sofrimento dos grandes. Então eu fui entrevistar, tem um amigo também que é treinador de basquete, ele me explicou alguns conceitos
E eu fiquei realmente muito impressionado como as coisas se conversam, como esse intercâmbio entre os dois esportes, entre vários esportes, ele é fundamental. E o outro é uma discussão sobre o Neymar, falando dos cabelos do Neymar e um equívoco entre caráter e desempenho, que atrasa o nosso futebol. O Neymar pintou o cabelo, ele é mimado, ele não joga bem. Será que isso é do caráter dele, da pessoa dele, ou do jogador dele, cujo desempenho, cujas ações em campo só podem ser medidas e serem qualificadas pelo desempenho, pelo prisma do desempenho esportivo? Então, dê uma olhada lá, tem vários conteúdos sobre Copa, numa cobertura bem, bem legal. E queria agradecer o convite, agradecer a conversa, me sinto honrado de estar aí entre vocês, falando um pouquinho sobre bola parada, sobre Copa do Mundo, que é sempre muito bom. Eu já estou com saudade de Copa do Mundo, não queria que ela acabasse nunca. Calma, ainda tem muito jogo pela frente ainda, Léo. Valeu. Secone, tua dica futebolera? Primeiro aqui, antes da dica, encontrei os autores do livro que eu falei sobre bola parada. Ele é em espanhol, eu dei uma busca agora e tem para vender online, então quem se interessar chama Futebol a Balão Parado. Os autores são o Mário Bonfante e o Ângelo Pereni, são quase 200 páginas explicando até tiro de meta, posicionamento de tiro de meta, então é interessante, faz analogias com outros esportes, e fala de escanteio, falta lateral, falta direta, exercícios, bem completo. E a minha dica é como os nossos pitch invaders são tuiteiros, né, e gostam ali durante os jogos da Copa de ficar analisando, um bom recurso é acompanhar os jogos ali no Who Scored e no SofaScore. São dois sites que têm estatísticas simultâneas ao jogo e são gratuitos, né? Então tu pode ali ir agregando informações à tua análise. Nunca vai se substituir o observador, né? Então olha o jogo, tira tuas conclusões, mas utiliza esses dados como um complemento, né? Eu estava vendo ali Portugal e Marrocos, observei que o Marrocos estava tendo vantagem na esquerda de Portugal, por determinados contextos. João Mário não estava fechando o setor, Marrocos estava tendo superioridade ali. Aí vai lá no WhoScore, o jogador mais driblado do jogo é o lateral esquerdo de Portugal, o jogador com mais dribles certos do jogo é o extremo direito do Marrocos. Pronto, tu acabou de agregar à tua observação tática um número que vai incorporar mais valor a isso. Então essa é a minha dica. É uma baita dica de segunda tela para essa Copa do Mundo e que também motiva mais a galera para o Pergunte ao Jogo, que está vindo em breve também aí. Obrigado, Secone, obrigado por dividir o teu conhecimento com a gente aqui. Tamo junto. Aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixe algumas estrelas no review, isso é muito importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentar os alcances da nossa invasão futeboleira. Sigam também a nossa playlist #WeLoveFootball do Futuro FC no Spotify. Curtam a melhor galeria de futebol cultura do Instagram, no perfil Futuro FC, e fiquem atentos para o nosso Stories por lá. Invadam também o nosso site futeboleiro, www.futuri.com.br, e baixem o guia tático da Copa, ainda está valendo, e também todo o conteúdo que a gente está produzindo durante a Copa do Mundo. E vamos invadir o YouTube, acessem agora Futuro FC, inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos, ativem o alarme para notificações sobre as novidades, e nos encontramos lá todos os dias que houverem jogos nessa Copa do Mundo, às 22 horas, na nossa live futeboleira especial de Copa. Tá no ar também o nosso unboxing sobre Matheus Fernandes, o central do Botafogo de 1,83 m, de 20 anos. Vale muito para quem quer conhecer Matheus Fernandes. Dê uma passada lá e veja o unboxing. A gente abriu a caixa, abriu o pacote e leu o manual de instruções de Matheus Fernandes. Bom, futeboleiras, nós somos o Projeto Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders. Projeto Futuri apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.futuri.com.br. Pense o jogo.